Hello, Qualiters! Chegou a nossa última aula de tipos de issues que existem no X-Ray e é a nossa tão sonhada execução de testes, tá? E para isso a gente vai voltar, né, lá no nossa sprint de ativos, porque por lá a gente, nosso backlog mesmo, porque aqui a gente consegue ver, né? E aqui a gente já consegue ver tudo que a gente criou nas últimas aulas, né? A gente consegue ver as nossas suítes de teste, as nossas pré-condições e o nosso cenário de teste criado. Mas agora o que a gente vai fazer? A gente tem que ter uma execução, né? E como que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar uma execução por épico, tá? Por quê? Porque a minha execução, ela vai garantir que aquela funcionalidade por inteiro que foi desenvolvida, ela foi validada de ponta a ponta, do início ao fim do fluxo. Então, no nosso caso, na nossa entrega 1, a gente vai entregar o login. Então, eu vou criar um item na sprint ativa do tipo test execution e vou colocar validações no login, no logar da aplicação. Porque dessa forma, eu estou dizendo que aquela execução vai validar o logar na aplicação. E quando eu clico nela, vou expandir ela aqui para a gente ver ela por inteiro, a gente começa a pensar tudo que a gente tem que vincular, né? Primeiro de tudo, eu preciso vincular os cenários de teste que eu vou validar, tá? Como que eu faço isso? Eu espero carregar, porque o X-Ray carrega. Se ele não carregar isso para você, você clica aqui em teste, que vai ser a mesma coisa, ele vai aparecer esse item. E eu vou clicar em adicionar testes, tá? E aqui, gente, tá o pulo do gato. Por que a gente criou uma suíte de teste? A suíte de teste é agrupar todos os cenários de uma certa funcionalidade. Porque quando a gente vai executar vários testes, né? Vai iniciar os testes no teste execution, a gente tem 3 opções de adicionar testes. Adicionar um novo teste, criando um novo teste aqui por dentro. Adicionar um teste já existente, ou de forma inteligente, que é adicionar testes a partir de um teste set. Ou seja, a gente vai lá, cria todos os testes, vinculando ao teste set. Por isso que eu fiz aquela aula passada do caso de teste, ensinando vocês a vincular já uma suíte de teste. Porque quando a gente chegasse nesse momento, a gente escolhe aqui por uma suíte de teste. E aí a gente vem aqui em pesquisar e seleciona a suíte de teste de login. E dessa forma, quando a gente adiciona, né, seleciona de login, porque a gente está criando a execução de login e dá um adicionar, ele vai adicionar aqui dentro todos os casos de teste daquela suíte. No caso, a gente não criou uma suíte de testes de login, porque como a gente criou aquele pré-teste de estar logado na aplicação, a gente acabou pegando um teste mais para frente, né, que é validar o menu. Mas a gente tendo testes, né, na suíte de teste vai vincular. E a gente vai fazer exatamente isso agora. A gente vai criar um teste bem simples de logar. Vamos vincular a suíte de teste e vamos importar exatamente para vocês verem como que isso fica na prática, tá? Eu vou criar até por aqui mesmo, bagunçado, pra gente só ter uma ideia, tá? A gente vai alterar o tipo, porque ele vai ser um teste. E a gente vai colocar logar com sucesso na aplicação. E aí, quando eu abro esse teste, né, para escrever, eu vou colocar que o meu cenário de teste é dado que estou na tela de logar. Quando adiciono os dados corretos, então sou redirecionado para a home da aplicação. Teste bem simples, tá? Quando eu faço isso, criei meu cenário de teste. Pri, vamos expandir para ficar maior, né? Que aí fica mais fácil da gente enxergar todos os itens. Ele não tem uma pré-condição,
porque, né, não precisa. Só que a gente pode vincular ele ao teste 7, né? Então, a gente vem aqui, vincula ao teste 7 do login. Opa. A gente vincula ele ao teste 7 do login, né? Então, agora, o teste 7 de login já tem um cenário de teste lá dentro. E a gente também vai fazer os vínculos, né? A gente vai dizer que o épico dele é o login, né? E quando a gente vincular, ele testa o cenário de teste. Ele testa, vamos ver aqui qual é a história de login que tem. Vamos login com sucesso é o TDD 23. Então a gente sabe que é o TDD 23, login com sucesso. Então aqui, o que a gente rastreou, galera? A gente vinculou ele ao épico do desenvolvimento. Dizemos que esse cenário de teste vai fazer um coverage na história TDD 23. E a gente vinculou ele ao teste 7. Então, quando a gente vem aqui na história, tá, do time de desenvolvimento, já aparece aqui, ó, is tested by e o cenário de teste. Coverage feito com sucesso na tarefa de desenvolvimento. Então, quando o dev pegar a tarefa, se você escrever o cenário de teste a um tempo hábil, o desenvolvedor já consegue ver até o cenário de teste da validação, tá? E agora que a gente criou esse teste, né, a gente pode voltar lá para nossa execução e ver o vínculo desse cenário de forma certa, né? Então, a gente vai vir aqui em adicionar testes novamente na nossa execução, clicar em teste 7 e pegar o teste 7 de login. Quando a gente adiciona, ele diz que um teste foi adicionado à execução. E aqui aparece todas as informações, a chave do teste, o nome do teste, o tipo de escrita, a quantidade de defeitos que foi encontrado durante a execução, que até agora foi nenhuma, o status e quando a gente for rodar a aplicação, a gente clica no playzinho, tá? E galera, a última coisa desses vínculos que a gente tem é que agora a gente precisa adicionar a execução ao plano de teste, né? Porque um plano de teste sem execução é só um planejamento que não está dizendo o que vai ser executado. E aí, a gente vai vir aqui no nosso plano de teste, né? Nós estamos no Salsa Demo Entrega Sprint 1 e vamos dizer, né, que aqui tem a abinha de testes, que não tem nada, mas que daqui a pouco vai ter. E nós vamos clicar em Test Executions. E aqui a gente vai adicionar um Test Execution, que é o nosso validações no logar da aplicação. Quando a gente selecionar, vocês vão ver que uma execução de teste foi adicionada ao plano e um teste foi adicionado ao plano. Por quê? A gente adicionou uma execução de teste e dentro dessa execução de teste tinha um cenário de teste. E foi o que foi exibido aqui. Se tivesse 4, 5, 10, 20, esse número seria exibido aqui. E para confirmar, a gente clica em teste e consegue ver o teste vinculado, que é o logar com sucesso na aplicação, tá? Então, pessoal, esses são todos os tipos de issue que o X-Ray tem, né? E como é feito os vínculos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na nossa próxima aula, onde a gente vai aprender a subir esses arquivos dos nossos cenários de teste em lote na aplicação para facilitar a nossa vida, para a gente já ir direto para a execução de testes. Até lá!